Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo na santa paz de Deus. Hoje nós vamos fazer uma bolsa que ela vai ser feita numa alça de resina que o próprio ateliê Fofolas Artesanato produziu, né? Essa alça aqui, são duas alças, óbvio, né? Eu vou mostrar para vocês agora como que a gente produziu, a gente já fez a gente já apresentou um vídeo de resina, né, que foi o besouro, e agora vamos ver como é que faz esse aqui. Não é difícil, como eu falei no outro vídeo, é um pouquinho dispendioso, você gasta um pouquinho mais, mas não é difícil. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz essas alças, que foram duas, né, e já volto pra gente ver a parte do crochê. Hoje a gente vai fazer uma bolsa de crochê, mas nós vamos confeccionar a alça. Eu comprei esse molde de silicone, que o fundo que eu botei é até parecido. E a minha ideia é fazer, eu peguei um cordão velho que eu tinha aqui, cortei, tá vendo? As bolinhas até algumas soltaram e vou colocar resina. Então a alça é essa parte aqui, eu não posso ultrapassar isso aqui, senão vai ficar o buraco para segurar. E aqui os furinhos pra gente trabalhar o crochê. E eu vou fazer, como eu tô botando um enfeite por dentro, eu vou fazer com a resina sem colorir, tá? Então vamos lá. Vou botar devagarzinho, para não vazar. Eu vou precisar fazer mais de uma camada, porque é o que a gente falou do besouro. Se eu botar muita resina, a quantidade que eu quero, o cordão vai subir e depois a gente não consegue trabalhar direito. Então, ó, já espalhou. Tá vendo? Tem resina por todos os lados. Tá vendo? Eu vou deixar agora essa camada, deixar secar. E depois eu coloco mais um pouquinho. Pra cobrir, tá vendo? Que essa parte aqui não cobriu. Mas é assim mesmo, são processos, a gente não faz tudo de uma vez. Resina é um trabalho que te pede muita paciência. Crochê você pega e vai fazendo, vai embora. Mas a resina você tem que fazer, esperar secar, botar outra camada. Então é um trabalho que exige paciência. Mas no final das contas fica lindo, como vocês viram o besouro, né? Ficou maravilhoso. Aquela saboneteira também que eu mostrei pra vocês ficou maravilhosa. Então quando tiver sequinho eu volto pra gente fazer a segunda camada e depois pra gente desenformar. Até já! Ó, então agora vamos desenformar a alcinha, né? Tem uns que são muito fáceis de desenformar, tem outros que demoram. Que esse material de forma também é mais fácil, né, do que aquele branco. É verdade, ó, ficou durinho, tá vendo? Mas aqui, ó, ficou um pouquinho, tá vendo? Aqui ficou totalmente escondido e aqui ficou um pouquinho pra cima. Aí eu vou ver se eu consigo botar mais uma camadinha aqui. E aqui tá pô. Consigo botar mais uma camada aqui para dar mais uma cobertura aqui. Mas também se não cobrir totalmente, tá ok. Porque tá com resina em cima. Então essa é a alça da bolsa. Essa vai ter que fazer alguns ajustes, né? Aqui, que escorreu um pouco. Mas nada que a gente não consiga resolver. Tá pronto. Ó, agora eu vou fazer a outra alça. Aí depois eu volto em outro momento pra gente fazer a bolsa. Isso aqui são os furinhos onde a gente vai trabalhar o crochê. Ok? Até já. Viram? Não é tão difícil, né? A gente vai com o tempo, vai aprendendo a fazer, vai se acostumando. Então vamos lá. Eu vou precisar de duas alças dessa, né? Se eu não trabalho com resina, não gosto, não quero fazer, compra a alça sim, se quiser fazer uma bolsa parecida com a que eu vou fazer. E eu quero quero contar uma coisa pra vocês, que essa bolsa é toda criação minha, tá? Eu não me inspirei em lugar nenhum, não copiei de ninguém.
eu simplesmente comprei o molde, né? Fiz as alças, falei, então vou fazer assim. Aí fiz, vamos ver, né? Se vocês vão gostar. O que a gente vai precisar? Eu usei fio náutico de poliéster na cor salmão, 5 milímetros. Agulha, a gente vai usar a de 5 milímetros também. As ferramentas de acabamento, né? Fita métrica pra gente ver como é que ficou, né? As medidas que a gente precisa, marcador de carreira e a nossa alcinha. E vamos ver como é que a gente faz. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que é necessário também, é o isqueiro, né? Lembra quando a gente trabalha com fio náutico, como ele é de poliéster, a gente consegue queimar a pontinha para ele não desfiar. Se a gente não queimar, ele desfia completamente. Vou mostrar para vocês. Ó. Vou cortar. Aqui. Tá vendo? Acaba com o trabalho da gente, se a gente não selar a pontinha com isqueiro, tá? Procura botar nessa parte de baixo aqui, que escurece menos. Aí dá uma apertadinha e pronto. Sempre que eu for cortar o fio, eu preciso fazer isso. No trabalho, e a tesoura também que eu esqueci, né? De material. No trabalho que a gente tá fazendo, a gente precisa selar e no rolo. Senão, se você não selar no rolo e guardar, corre o risco, quando você for olhar, tá tudo desfiado, tudo perdido. Então, vamos lá. Como é que é vamos ver aqui primeiro, né, a receita, depois a gente faz. A primeira carreira são 12 pontos baixíssimos. Por que 12 pontos baixíssimos? Porque aqui tem 12 buraquinhos, tá? A segunda carreira a gente vai fazer toda de ponto baixo, com um aumento aqui e um aumento aqui. Então, nas duas extremidades eu vou fazer um aumento para ficar com 14. Por quê? Quando eu tava fazendo, eu fiz só 12 e comecei a descer. Só que aí o que acontece? Como eu fiz só 12 aqui, ele ficou muito pequenininho assim, ó, com relação à alça, ficou muito pequeno. Aí eu não gostei, eu achei que não ficou legal. Agora, fazendo um aumento aqui, eu vou ficar com 14. Aí ele fica bem retinho. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês que eu já fiz uma parte que eu precisava, como eu tô criando da minha cabeça, eu precisava ver se ia dar certo, né? Nem sei se vai dar certo no final, mas essa parte, ó, ficou assim, ó. Eu comecei com uma carreira de pontos baixíssimos, depois fiz 2 pontos baixos aqui, um ponto baixo em cada furo e 2 pontos baixos aqui. Aí depois a gente continuou. Eu fiz uma carreira de meio ponto alto e uma carreira de ponto baixo, pegando o ponto baixo na alcinha da frente, nessa daqui, ó. Não aqui, por quê? Porque toda vez que eu faço o ponto baixo, eu faço numa posição que se eu pegar essa aqui de trás, não vai aparecer, não vai fazer esse detalhezinho aqui, tá? Então é assim, vamos lá, vamos fazer a outra que uma já tá feita aqui. Começar com ponto baixíssimo. Mas eu não terminei de mostrar aqui, né? Fui falar daqui, não terminei. Então, primeira carreira, 12 pontos baixíssimos, porque a gente tem 12 furos aqui. A segunda carreira, eu fiz um ponto baixo, vai ser toda de ponto baixo, a segunda carreira, né? Em cima do ponto baixíssimo. Eu fiz um aumento de cada lado, para ficar com 14. Por quê? Porque eu iniciei fazendo 12 pontos baixos, né? Depois do ponto baixíssimo. Aí ficou pequeno, ficou aqui assim, ó. Aí a alça ficou meio bruta, né? Saindo pros lados, eu não gostei. Então eu fiz um aumento aqui, ficamos com 14 pontos e ficou mais ajeitadinho, né? Eu fiz a primeira alça, né? Eu fiz assim. Como eu falei, uma carreira de ponto baixíssimo, 2 pontos baixos aqui, 2 pontos baixos aqui, um ponto baixo em cada.
Aí esse ponto baixo eu fiz só para fixar, né? Para começar o nosso trabalho, que a gente vai trabalhar todo em meio ponto alto, pegando sempre pela alcinha de trás, tá? Que aí dá esse efeito legal aqui. Então vamos lá. Nós fizemos então 13 carreiras. A segunda carreira é ponto baixo, com aumento nas pontinhas. E da terceira à 13ª carreira, 14 meio pontos altos, né? Porque eu fiz um de cada lado, ficamos com 14. Dá mais ou menos 18 centímetros. Foi o que eu quis. Se você quiser maior, faz com mais do que 13 carreiras. Então vamos lá, vamos fazer primeiro essa parte reta aqui da bolsa. Depois eu volto pra gente ver como é que vai fazer as laterais para depois emendar. Então vamos lá. Vou começar. Fiz o nó inicial, né? E aqui são 12. Aqui não tem aumento nenhum, tá? Ponto baixo é ponto baixo, só um em cada coisa, sem aumento. Ponto baixíssimo, desculpa. Eu não diminuí a agulha para passar aqui no furo, porque tá vendo? É um furo bem grandinho. A agulha número 5 passa de boa, sem agarrar, sem nada. Aí não precisa trocar, a gente só troca, bota uma agulha mais fina quando o buraco é menorzinho, né? Para não ficar com dificuldade, não atrapalhar. Tá vendo? Entra fácil. Podia fazer até com a agulha número 6, que eu fiz. Eu comecei fazendo com a agulha número 6. Passa também de boa. Só que não ficou, eu achei que não ficou legal pelo fio, entendeu? Eu botei a agulha número 6, eu achei que ficou muito buraco. E como eu não vou botar forro, eu achei melhor fazer com uma agulha menor. Prontinho. Agora a gente já fiz a primeira carreira, né? É bom a gente marcar, porque a gente depois vai fazer várias carreiras e, né, direto com o mesmo ponto, pra gente não se perder. Então agora eu tenho que botar 2 pontos baixos aqui nessa carreira. Vamos lá. Vou virar meu trabalho, né? A correntinha, e vou virar meu trabalho. Esse vai ser o meu primeiro. Isso aqui vai corresponder ao meu primeiro ponto baixo, esse aqui, tá? Aí eu venho no mesmo buraquinho. Procurar passar no meio do ponto, tá? Aqui dentro, para não dar problema. Puxo. Essa segunda carreira fica um pouco mais apertada, porque já tem ponto ali, né? Mas dá para fazer também. Ó. Então, esse aqui é o meu primeiro ponto, esse aqui é o meu segundo ponto. Agora é um ponto só em cada buraquinho, tá? Já tem um. É só colocar aqui, ó, no meio, tá vendo? Pra não... Como eu falei, é mais difícil, né, essa segunda carreira, porque já tem fio aqui, mas consegue, porque o furo é bem grandinho. Olha, tá vendo que eu mudei a posição de segurar aqui? Porque nessa carreira tá sendo melhor segurar assim. Então, assim, tudo isso a gente vai se adaptar e ver o que é melhor, de acordo com o fio, com a situação. Nesse caso aqui, tá sendo melhor segurar assim. Depois eu volto pro meu normal, pro meu jeito.
Por que é importante prestar atenção se tá... Só um instante que eu derrubei o rolo. Vou deixar no chão que é melhor, porque eu não esbarro com a mão. Botar no meio aqui todos, para ficar tudo igual. Essa agulha aqui, ela tem esse cabo emborrachado, mas o cabo não é preso. Então, conforme você vai usando, ó, ele vai soltando. Eu vou soltar e trabalhar sem ele, que inclusive quando eu fiz a outra parte eu trabalhei sem, fica melhor. Eu poderia colar o cabo, mas eu acho que não... Aí se eu colar eu não vou ter essa opção, né? Se o cabo estiver ruim, atrapalhando, eu poder tirar e fazer com outro. Fazer sem o cabo, né? Aí eu achei melhor não colar. Porque essa aqui é uma agulha que eles colocaram dentro do cabo. Eu já vi agulhas dessas de cabo emborrachado que não é uma agulha inteira. Que é só um pedacinho assim, eu acho que eles cortam, mas fica só um pedacinho, aí não tem jeito. Essa você tem que colar, né? Que não dá pra trabalhar com um pedacinho só de agulha. Prontinho. Carreira 2 pronta. Vira o trabalho, né? Do jeitinho que a gente tá acostumado a fazer. Uma correntinha. Uma ou duas, eu prefiro fazer com uma, nesse caso aqui, mas pode fazer com duas, porque é meio ponto alto, né? Que a gente vai trabalhar. Aí vamos lá. Meio ponto alto, laço. Venho aqui no meio, né? Da correntinha, das alcinhas, ou seja, pego na alça de trás e faço meu meio ponto alto. Aí vão ser 14 meio ponto alto. Mas agora é um em cada, não tem aumento, tá bom? O aumento foi só no final pra gente poder deixar retinho. Ajustes, né, que a gente precisa fazer para o trabalho ficar do jeito que a gente imaginou e planejou. E todas as carreiras vão ser assim, pegando pela alça de trás. Essa carreira que eu tô fazendo é a primeira de meio ponto alto, mas é a terceira carreira do nosso trabalho. E a gente conta 13 com tudo, tá? 13 carreiras com tudo, contando até do ponto baixíssimo. Ou pode fazer uma e duas carreiras, não conta. Aí conta a primeira, essa terceira fica sendo a primeira de ponto baixo. Mas aí vão ser 11 só de meio ponto baixo, ponto alto, desculpa. Aí vai ser a primeira de meio ponto alto, ficam só sendo 11 carreiras, porque duas eu já fiz. Mas eu acho que assim fica melhor pra gente não se perder. Ó, botei a segunda. Então, eu vou fazer até o final, chegar na 13ª carreira, aí eu volto pra gente ver como é que a gente vai trabalhar as laterais. Quando terminar de fazer essas 13 carreiras, pode cortar o fio, lembrando do isqueiro, fazer o acabamento, esconder, porque a gente vai laçar de novo em outra parte, tá bom? Então, quando eu tiver com 13 carreiras aqui, eu volto pra gente ver como é que faz a lateral. E depois que a gente fizer a lateral, eu volto pra gente unir o trabalho, tá? Eu botei aqui, botar a alça aqui, botar o fecho que desejar. Na verdade, eu nem pensei ainda no fecho que eu vou botar. Nem sei se vou botar fecho, porque eu não fiz ainda, né? Uma coisa que eu criei agora, então eu não pensei em fecho nenhum. Tá ferro. É aquele primeiro pontinho que a gente fez que não é muito um ponto baixo, né? Vamos ver se tem aqui 14. Se não tiver, eu vou passar vergonha, hein? Vamos lá.
1, 2, não, essa aqui foi a correntinha que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, certinho, viu? Aí é só fazer assim, mais 11 carreirinhas para completar 13. E mais 9 carreirinhas, né? Para completar 13. E eu volto pra gente fazer essa lateralzinha aqui. Tá bom? Até já. Pronto, chegamos aqui. Tá vendo? Onde tá o nozinho que a gente terminou na quina. Então, nesse ponto aqui, eu vou botar 3 meios pontos altos. Pra poder dar aquele caimento ali. Mesmo ponto. 2 e 3. Então, assim, não é um aumento comum, né? Porque no aumento comum ficariam só 2 aqui. Chama de aumento triplo, né? Aí agora eu vou continuar aqui, fazendo aqui até pegando as 2 alças, tá, gente? E aproveita e já esconda esse fiozinho aqui. Por que pegando as 2 alças? Porque eu quero que dê uma caída pra cá, mas como é uma bolsa, quanto mais firme a gente conseguir deixar, é melhor. Porque se eu puxar, colocar pegando uma alça só, ele vai ficar mais soltinho, mais frouxinho aqui. E não é legal, porque aí bota um peso, bota alguma coisa, pode sair pelo buraco, pode aumentar o buraquinho, né? Então, pegando pelas 2 alças. Como vocês viram, a outra que eu fiz fica direitinho, mesmo... Ai, tá me dando nervoso esse troço arrastando aqui, fazendo barulho. Desculpa. Eu vou tentar botar no alto pra não fazer barulho. Mesmo sem estar filmando, eu não gosto. Imagina gravando o vídeo. Vou obrigar vocês a aguentarem, né? Aqui é mais fácil, né? Porque é só seguir aqui, né? Eita. Por que aqui eu falei, ó, no fundo aqui 16, por quê? Os 14 da base e mais um daqui e um daqui, né? E aqui é a mesma coisa, 13, mas aí bota mais 2 aqui, né? Que é o que tinha que ser mesmo mais coisa, dá 15, mais ou menos. Ah, mas o meu deu 14, não tem problema, estragou, deixou a peça enrugada, deixou a peça torta? Não, então não tem problema, ninguém vai reparar se tem um a mais ou um a menos. Bom, chegamos no último aqui, 2, 3 pontos baixos, ó, meio altos, no mesmo ponto de base, pra gente fazer a curva. E continua aqui. Fazendo meio ponto alto, sempre. E eu já volto pra gente fazer a união dos dois. Eu vou optar por fazer com ponto baixíssimo, igual a gente fez a união daquela bolsa de celular, aquela que tá na moda lá, cara para burro, e é muito fácil de fazer. Quem conseguir comprador, fica tranquilo. Até já. Prontinho, as 2 partes feitas. Algumas observações. Essa segunda a gente não corta a linha, porque a gente vai usar para unir as 2 partes, tá? É um trabalho muito simples, a gente precisou só de 16 carreiras de crochê para fazer e gastou pouca linha, olha só.
Eu vou fazer só uma carreira de ponto baixo, né? Que é para unir as duas coisas. Olha quanto que ainda tem de linha. Então é um projeto bem simples, né? Fácil e econômico, né? Que não gasta muito. Então, a gente vai unir as duas partes. O que a gente faz? A gente une as pontas, que eu não vou unir, que a gente vai usar agora para costurar. A gente une as duas pontas, só mesmo pra gente ter certeza que não vai ficar torto, Bruna. Se eu não fizer isso, ó, pegar as duas quinas e colocar e prender, pode correr o risco de eu ir fazendo, quando eu olhar tá uma quina aqui e outra aqui. Só mesmo pra garantir que a gente não vai andar com uma das partes e não ficar na mesma direção. Se tem segurança e consegue fazer sem isso, tudo bem. Mas eu acho que por mais experiência que a gente tenha, todo cuidado é pouco, né? Da gente começar, da gente fazer o troço certinho, né? O projeto certinho. E do mesmo jeitinho que a gente já fez, que é, comecei, esse aqui vai ser o primeiro ponto, né? Que foi o último que eu fiz. Aí venho na argolinha de trás, né? Na correntinha de trás, eu enfio aqui no meio. Aí puxo, faço o primeiro ponto. Comecei daqui, né? Então agora eu vou puxar primeiro desse lado. Aí venho pra cá, ó, linha pra baixo, lembrando disso. Aí vou puxar os 3 pontos. Primeiro eu só puxei 2 porque eu já tava com o fio ali, né? Contando como primeiro. Agora, esse foi o primeiro, então agora o primeiro eu venho desse lado. Lembrando, porque que é legal fazer assim, porque se eu puxo sempre começando por um lado, por exemplo, eu puxo sempre desse lado aqui primeiro. O outro lado fica mais frouxinho, fica um espaço maior aqui, entre as correntinhas e a lateral. Aí fica um lado diferente do outro. Se eu puxo de um de cada lado, ó, comecei por esse, agora eu vou começar por esse, fica bem igual, não fica nenhum espaço maior de um lado do que do outro. E importante, sempre por cima, tá? Se eu não faço puxando sempre, introduzindo sempre por cima a agulha, ela não fica certinho, bonitinha aqui na frente. Ó, vamos puxar por baixo para ver. Ó, a diferença que já deu. Ó lá, a bagunça que fica. Não dá certo. E se você conseguir fazer, não fica direito. Agora, puxando assim, ó, sempre botando, introduzindo por cima, olha como é que fica, perfeito. E fica até, nem parece que é uma correntinha, que é uma carreira de correntinha, parece que é a continuação mesmo do trabalho. Então, eu vou terminar, juntar toda a minha bolsa e volto pra gente ver o projeto pronto, tá bom? Até já! Prontinho, eis o nosso projeto pronto. Alça de resina feita pelo Ateliê Fofolas, crochê. Tá aí, ó, uma bolsa boa, pequenininha, mas boa e ajeitadinha, tá vendo? Eu optei por não botar fecho. Pode usar assim, abertinho, e pode usar assim, pra dentro aqui. Vai depender do que você for colocar. E tá aqui o nosso projeto pronto. Vamos ver a medida? Ó, sem a alça. 17 centímetros de fundo. 5 centímetros e de largura. 17 também. Se a gente for puxar as laterais, aí dá um pouquinho mais. 21. Tá aqui o nosso projeto. Eu achei bem legal. E tô muito orgulhosa que foi um projeto feito exclusivamente, totalmente pelo Fofolas Artesanato.
Aqui, eu acho que eu falei quando eu fiz a alça, né? Eu coloquei um cordão velho que eu tinha, cortei. Tanto que aqui tem umas bolinhas, tá vendo? Que soltaram do cordão, mas eu deixei porque faz parte do processo. Se você quiser, você pode botar aquele fecho imantado aqui, mas eu acho que não tem necessidade nenhuma, porque quando você faz isso, fechou o seu trabalho, fechou a bolsa. Prontinho. Tá aí o nosso último projeto. Fiquem com Deus, que Deus nos ilumine e nos proteja.